Bom, boa tarde a todos. Tendo em vista que hoje temos algumas empresas não associadas presentes, então vou me apresentar a todos. Peço desculpas que eu estou com um probleminha na minha câmera, mas, bom, meu nome é Caliandra e faço parte da diretoria de comunicação da Abilux. Para quem não conhece, a Abilux é uma entidade sem fins lucrativos que defende os interesses das indústrias de iluminação e trabalha pela sua eficiência, produtividade e competitividade por meio de 3 pilares integrados. A Abilux, o Sindilux, que é o Sindicato das Indústrias de Iluminação, né, do Estado de São Paulo, e o Lux Brasil, que é um projeto de exportação que a Abilux tem em parceria com a Apex Brasil. Para quem desejar conhecer mais sobre os benefícios oferecidos pela Abilux, basta entrar em contato comigo. Vou deixar meu e-mail no chat. Tá? E dando continuidade às palestras oferecidas pela Abilux, hoje contamos com a apresentação da empresa WG3, que é uma parceira da Siemens. E o tema da nossa palestra hoje é Soluções para Projetos Elétricos e Eletrônicos. Gostaria de agradecer a presença do Marcelo e da Silvana, os representantes da WG3, que estão aqui conosco e que conduzirão a palestra. Então, já vou passar a palavra ao Marcelo, para que ele se apresente e demos início à palestra. Ok, boa tarde, pessoal. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, né, a oportunidade dessa parceria com a Abilux, e também agradecer, né, a presença aí dos associados e outras empresas, né? Meu nome é Marcelo Ferreira, nós somos, eu sou da WG3, né? A WG3 é uma empresa da área de software, EDA, né? Electronic Design Automation, que envolve a parte de projeto elétrico, projeto eletrônico e de semicondutores também, né? E nós somos parceiros da Siemens Digital Industry Software. Então, o objetivo dessa palestra é trazer um pouquinho da nossa tecnologia, né, que a gente tem disseminado em vários mercados, trazer um pouquinho para a área de iluminação, né? De alguns anos para cá, com o advento aí da tecnologia de LED de alta intensidade, né? Então, muitas tecnologias, muitas empresas que antigamente não eram de eletrônica, né, elas acabaram surgindo e esse mercado tem crescido muito, né, seja em quantidade de empresas, seja em volume de produção. Então, se tornou realmente um nicho do mercado bastante importante dentro da indústria eletroeletrônica, né? Nós, como fornecedores de ferramentas, né, de tecnologias, a gente atende todos os mercados, né? Então, ou seja, onde... Alfredo, eu tenho uma missão para te dar. O quê? Uma missão pessoal. Então, pessoal, então, assim, nós atendemos, né, o mercado de eletroeletrônica todo, né? E então tem esse nicho que é a parte de iluminação a LED, e nós, vocês melhor do que nós, né? Vocês sabem que hoje onde você tem iluminação, né? Você tem o LED lá, seja na área automotiva, seja na área aeroespacial, seja na indústria de consumo, né? Praticamente todas as telas hoje que são fabricadas, elas têm LED também, né?
e também os dispositivos de iluminação, né, que seria aí o nicho que é de vocês dentro da Bilux, né? Então, bom, o primeiro conceito que eu gostaria de colocar para vocês, né, antes da gente iniciar, é que hoje a gente trabalha com o conceito de gêmeo digital, né? Ou transformação digital. Então, o gêmeo digital é você ter o seu produto, processo ou execução de produção, né, digitalizado, de tal forma que você consiga ter um produto completamente virtual, né, de tal forma que você minimize aí, gastos com prototipagem, né, e você também tenha uma velocidade um pouco maior para introduzir um novo produto no mercado. Tá? Então, a gente vai trabalhar com esse conceito e a nossa apresentação hoje ela é voltada mais para projeto eletrônico e uma questão muito importante que essa área de dispositivos LEDs ela traz, que é a questão térmica, né? Que é uma área bastante crítica. Então, eu vou passar um vídeo introdutório, eu vou narrar esse vídeo, mas a ideia é mostrar para vocês um pouco do que tem acontecido, né, nessa área de iluminação, tá, do ponto de vista de gêmeo digital. Tá, então, como eu falei, né, uma das aplicações hoje na área de iluminação, principalmente iluminação a LED, é na área automotiva, né? Então, a gente vê que hoje uma boa parte dos dispositivos automotivos, seja faróis, painéis, enfim, luz interna, né, luz externa, utilizam esse tipo de dispositivo, fora a questão da eletrônica, né? Então, tecnologias como engenharia CAE, né, e CFD permitem que você faça a prototipagem para verificar questões relacionadas tanto com a temperatura, né, como também com alguns eventos, né, que podem ocorrer numa lâmpada, numa luminária, dependendo do ambiente onde esse dispositivo a LED ele é colocado, né? Então, por exemplo, a gente fala em termos de área automotiva, ou até mesmo iluminação pública ou iluminação do exterior, né? Tem aí efeitos de condensação, tem a questão de como que a luz ela é transmitida para o ambiente, né? E então tem a questão da radiação do calor, né? O dispositivo ele não é sujeito não somente à temperatura que ele gera, né? O calor que ele gera, mas por exemplo, quando o equipamento é um equipamento outdoor, né? Que ele trabalha na parte exterior, ele é sujeito ainda à temperatura externa, né? Não só temperatura externa, mas também ao tempo, né? Então, assim, esse vídeo ele está relacionado com uma das áreas, né, que a gente atua, que é computação
de fluidos, né? E que é uma parte da tecnologia que a gente entrega junto com as ferramentas de design, né? Para você poder exatamente obter esse gêmeo digital. Ok. Então, falando um pouco da questão da eletrônica, né? Hoje existem várias disciplinas que você precisa considerar dentro de um projeto eletroeletrônico. Isso não é diferente do que acontece na área de iluminação a LED, né? Você tem aí a questão da integração, né, entre ambiente de projeto eletrônico e ambiente de projeto mecânico, né? Então são duas disciplinas aí que hoje elas trabalham, né? Nós temos aí tecnologias que fazem com que essas duas áreas elas trabalhem de forma colaborativa, né? Então, as empresas hoje elas precisam, né, considerar na área de projeto integração entre elétrica, né, a parte de conexões através de cabos, as placas, né, que vão dentro do dispositivo, e também a mecânica, né? Então, quanto mais você tem essas áreas integradas, mais rápido é o projeto, né? Então, essas áreas elas têm que estar integradas e elas têm que estar sincronizadas, né? Então, aqui vou passar vou passar para vocês um vídeo que mostra exatamente essa questão. Então, a gente tem aí um dispositivo, né, que tem exatamente a questão da eletrônica, né, tem a questão do enclosure. Pessoal, eu peço que vocês mantenham o microfone em mute, né, só para não ter o ruído. E nós combinamos, né, que a gente vai abrir para perguntas no finalzinho, aí vocês podem ir anotando, né, as dúvidas para a gente ter aí uma dinâmica bacana na apresentação, né? Então, do ponto de vista do projeto mecânico, você precisa verificar questões por exemplo, de furação, de fixação, né? Precisa verificar questões de altura de componentes, enfim, testar componentes que estão relacionados com a mecânica, né? E vice-versa. Então, aí a gente está vendo a plataforma colaborativa, né? Na primeira etapa, nós vimos o projeto mecânico, agora a gente está dentro do ambiente ECAD, aí é o ambiente de MCAD, né? Mas você consegue, dentro tanto do ambiente MCAD quanto dentro do ambiente ECAD, visualizar essa interação, né, eletrônica, mecânica. E com isso você já está fazendo a prototipagem virtual, tá? Porque você já consegue verificar como que o teu projeto se ele viola, né, alguma regra mecânica, né? E você já consegue alterar dentro do projeto eletrônico, você faz a alteração e consegue sincronizar esses dois mundos, né? Uma outra informação sobre essa integração mecânica é que hoje tanto
É óbvio que dentro da plataforma de projeto eletrônico, você não vai ter muitos recursos para alterações, né, da questão da mecânica, mas você consegue importar, né, e visualizar os modelos mecânicos justamente para você trabalhar com a questão do roteamento também, né, do placing, que são o posicionamento dos componentes, e do roteamento, porque às vezes você está passando uma trilha bem embaixo de uma peça mecânica, por exemplo, um parafuso, né? Que vai provocar ali um curto, enfim, né? Então, antigamente, esse tipo de problema a gente só identificava quando, ou no protótipo, né? Ou quando o produto já estava em produção, né? Gerando aí os echoes da vida, né? Que é o Engineering Change Order. Tá? Ok. Bom, ainda dentro da plataforma mecânica, eu não tenho visto muito essa tecnologia, né, sendo utilizada em produtos específicos de iluminação, a não ser aquelas, existem algumas iniciativas para que se coloque os dispositivos de iluminação conectados, né, na internet das coisas, né? Então, aí você aumenta um pouco o grau de complexidade da eletrônica dos dispositivos de iluminação, porque você começa a ter necessidade de comunicação por RF, enfim, e também de processamento, né? Então, a plataforma, para casos em que existe uma necessidade, aumento do uso de eletrônica digital, a gente tem a integração com dispositivos programáveis lógicos, né? Que é uma... Normalmente, esses dispositivos, eles são bastante utilizados quando você tem bastante eletrônica digital, né? Circuitos não específicos, então você precisa criar uma lógica lá para o teu projeto e, de repente, a quantidade de componentes que você precisa para implementar aquela lógica, ela é demasiadamente grande. Então, você parte para a lógica programável, onde você tem um device geralmente muito pequeno, né? E aí você insere ou inclui todo o teu circuito lá dentro e você consegue, então, reservar espaço, né? Geralmente, os ambientes de desenvolvimento em lógica programável, eles são ambientes à parte da PCB, ou da placa de circuito impresso, né? Mas hoje nós temos tecnologias que integram esses dois mundos, né? Então, por exemplo, nós temos um dispositivo programável cuja configuração, né, dos pinos foi feita já dentro da ferramenta de PCB, né, que a gente chama de integração entre PCB e FPGA, né? FPGA é Field Programmable Gate Array. Então, assim, para entender essa solução é bem simples, né? Imagina que você, dentro do teu produto eletrônico, você tem um processador e você tem uma lógica. Então, tanto o processamento quanto a lógica você pode jogar para dentro desse dispositivo, tá? E como ele é configurável, então, dependendo da configuração de pinos, você pode ter um péssimo resultado do lado do layout, né? Então, você tendo o recurso de configurar o pinout, né, desse dispositivo dentro do PCB, você já cria a melhor disposição dos pinos, né?
e você consegue exportar esse pinout através de regras de projeto para aquele projetista que está desenvolvendo essa lógica, né? E tudo isso pode ser totalmente sincronizado, né, entre os dois mundos. Tá. Uma outra área é aquilo que eu falei, né? Então, a FPGA ele não é muito comum hoje, talvez, na parte de iluminação, dada talvez porque os circuitos hoje não sejam tão complexos, né? Mas aquilo que eu falei, se você toma uma decisão, você vai colocar o teu produto ele vai ser um dispositivo conectado, né, através da internet das coisas, aí essas duas dificuldades elas vêm para dentro do produto, né? Uma é a questão do RF, né? Porque esses dispositivos eles se comunicam aí via radiofrequência, né? Então você complica um pouquinho mais aí o seu PCB, tá? Vou deixar rodando aqui. E também a questão da lógica, né, que nós falamos aí no passado, que você vai precisar colocar pelo menos ali um processador e uma lógica periférica dentro do teu produto, né? Então, nesse caso, eu estou mostrando para vocês uma tecnologia que está disponível dentro da plataforma de PCB, onde você vai tratar a parte do circuito que vai trabalhar com RF, né? Porque a gente sabe que qualquer geometria na placa de circuito impresso que trabalha aí da ordem de algumas centenas aí de megahertz, enfim, ou até da faixa de gigahertz, e a trilha ela não é mais uma trilha, né? Ela é considerada um componente. Então, o componente ele vai ter características elétricas específicas, dependendo como você desenhar esse componente, ele vai ter um comportamento lá no teu circuito, né? Então, esse tipo de tecnologia ele é bastante usado quando os dispositivos, né? Qualquer dispositivo hoje que você vai conectar, né, na internet das coisas, você vai ter essa dificuldade, ok? Que é a questão do RF. Bom, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Bom, a gente, na área de PCB, nós temos aí eu não vou me ater muito na parte de desenho da PCB, porque eu tenho certeza que vocês têm alguma ferramenta, né, que vocês utilizam para fazer o projeto de vocês. E então eu estou me atendo mais na questão de como que esse PCB, né, ele pode ser integrado com o mundo, né, com as outras disciplinas. E agora eu vou falar um pouquinho da parte de análise, né, porque hoje não basta você desenhar uma placa e montar, né, dependendo dos tipos de sinais que você tiver na placa, por exemplo, interfaces de alta velocidade, barramentos de alta velocidade, ou RF, enfim, você vai ter problemas, dependendo como que esse layout ele for implementado, né? Então, as tecnologias que a gente tem... Pessoal, tem alguém... Voltou. Tem alguém que está com o áudio aberto? Está com bastante... ok, já voltou. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui das análises que normalmente a gente faz nas placas, né?
E dependendo do projeto, do tipo de projeto, você pode usar algumas, né? Ou você pode usar outras. E aqui a gente vai entrar na questão térmica, né? Que é um dos pontos importantes que a gente pode trazer para vocês, tá? Então, a primeira questão aqui que eu gostaria de trazer também está relacionado com, dependendo do tipo de tecnologia que você vai ter no dispositivo, né? Então, volto a repetir, eu tenho minha luminária, eu trabalho em luminária pública e agora as estradas têm o Wi-Fi e eu tenho que conectar a minha luminária no Wi-Fi para ser monitorado, para que eu possa interagir, enfim, saber se tem defeito, ou qualquer tipo de coisa, né? Então, novamente, você passa a ter dispositivos, né, que a gente chama de high speed, né? Seu PCB passa a ser um PCB high speed design, ou seja, você tem sinais que são velozes, né? Porque qualquer processador hoje ou qualquer microcontrolador hoje, ele já trabalha numa determinada velocidade que pode já causar problema, né? De interferência, enfim, e causar mau funcionamento, né? Então, existem tecnologias hoje, aqui é um exemplo, né? Quando você trabalha com os sinais de alta velocidade, você tem como verificar as trilhas que vão trafegar esses sinais. Pode ser uma interface serial de alta velocidade, pode ser um barramento paralelo que vai conectar um processador numa memória, enfim. E você vai ter que garantir que aquilo funcione, porque só conectar às vezes não vai trazer um bom resultado, né? Então a gente tem a disciplina aí de análise que é chamada de Signal Integrity ou integridade de sinais, né? Então aqui eu vou rodar um exemplo. Before starting a simulation, you want to make sure. Tá. Um exemplo, né, de uma placa que, enfim, tem esses sinais críticos, né? E então o projetista ele precisa garantir, né? Normalmente ele tem dois métodos, ou ele vai no datasheet do componente e segue exatamente o que está dizendo o datasheet, né? Ou às vezes isso não resolve, às vezes, enfim, ele acaba tendo outras variantes, né, que ele precisa considerar. E aí, realmente, para garantir que aqueles sinais eles vão conectar bem o device driver para o receiver, né, que é de onde sai o sinal para onde entra o sinal. Então, ele precisa checar. Tá? Então, ele isola, né? Isso aqui é uma plataforma onde você isola o sinal e você cria, então, estímulos, né, para esses sinais e você consegue verificar o comportamento do sinal, né? E, e uma coisa interessante, ele extrai os modelos elétricos, né, da tua trilha, tá? Então, é como se fossem componentes eletrônicos, né? E aí ele vai, você consegue estimular os sinais e consegue visualizar, então, quais são os resultados, né? O que está acontecendo, estou com muito ruído, estou com, enfim. Aí a gente está vendo um sinal digital, por exemplo, que ele teve um pico, né? Que a gente chama de overshoot, enfim. E muitas vezes, normalmente, quando você não tem esse tipo de ferramenta, você vai conseguir pegar esses problemas, né, na bancada. Só que aí a bancada, aí você está saindo o sinal bonitinho aqui, aí põe o osciloscópio lá, tá, aqui ele está chegando ruim, né? E aí até você alterar, você tem que fazer retrabalho, enfim, até ele funcionar, e aí você volta a placa lá para o projetista e pede para ele alterar aquele sinal, enfim, você acaba gerando custo, né, com rodadas de prototipagem, enfim.
Então, esse tipo de tecnologia, novamente, né, ele vem de encontro ao gêmeo digital de projeto e ajuda, então, a corrigir essas questões, né? E da mesma forma que a placa ela vai ter questões relacionadas com os sinais digitais de alta velocidade, a gente também tem a questão da distribuição de alimentação, porque às vezes você tem vários tipos de tensão na placa, às vezes você tem várias fontes de energia, às vezes o aterramento, você precisa de mais de um aterramento, enfim, você precisa verificar pontos da placa onde você está tendo uma queda de energia, né? Uma queda de tensão, ou excesso de corrente, por exemplo, né? Então, são questões também que são importantes, né? Então, para essas... E aqui, uma coisa interessante, né? Quando lá na frente a gente for falar da questão da simulação, né, térmica, você, através essa tecnologia que a gente chama de Power Integrity, ok? Então, integridade de potência, né? Ou integridade de alimentação. Toda informação que é gerada nessa análise, você pode compartilhar com o simulador, né? Simulador térmico, e ele vai passar a considerar, então, essas informações de potência da placa, né? Para vocês verem como que é integrado, né? Aqui eu vou In the rodar DC também um vídeo, eu vou narrando, né? Então, aqui, por exemplo, ele vai verificar alguns planos e vai verificar onde que está tendo eventuais quedas de tensão, ele cria modelo de voltagem, né? Como se estivesse ligando uma fonte com tensão, corrente, valores de tensão corrente, enfim. E aí ele consegue, então, verificar, né? Do ponto de vista DC, excesso de corrente, né? E queda de tensão, por exemplo, e do ponto de vista AC, você consegue verificar, por exemplo, se tem algum ponto da placa que está susceptível a ruído, né? Também é uma disciplina bastante interessante dentro do projeto eletrônico, né? Então, aqui é uma análise de DC drop que ele está fazendo no 5 volts, enfim, está fazendo basicamente na parte DC, e ali a gente viu o relatório que é gerado, e aqui é o plano, né? Então, ali onde está azulzinho, ele tem o menos queda de tensão, né? Mais próximo do valor de tensão. E onde você tem aí a questão de corrente, né? Enfim, a densidade de corrente, né? Então, você consegue verificar na placa onde que você tá tendo o DC drop, né? Essa imagem que a gente vê aqui, você consegue ir correndo, né? E ele vai apresentando os valores, né? Então, aqui, por exemplo, o que ele fez? Antes de fazer a análise, de implementar uma correção, ele tinha um probleminha aqui um determinado ponto da placa, né? E aqui seria o limite, né? Deixa eu voltar um pouquinho. Seria o limite, né? E então, aqui, nesse caso, ele conseguiu resolver, através de alteração de projeto, lógico, né? Ele conseguiu resolver essa queda. Então, lembrando, né, que aqui eu ainda não tenho protótipo, né? Então, normalmente essas questões a gente só vai ver lá na frente, né? Ok. Tá, essa parte aqui também é
é uma análise, né? Eu não vou despender muito tempo aqui, porque não é uma das coisas que eu queria mostrar a fundo. Mas a gente tem algumas ferramentas, algumas tecnologias também, baseadas em DRC, né, que são regras, né? Pode ser regra de integridade de sinais, regra de integridade de potência, questão térmica, enfim, vários tipos de verificações, né? Que a ferramenta ela dá uma varrida na sua placa e te apresenta violações, né? Não é uma ferramenta de simulação, tá? É uma ferramenta de verificação, então o engenheiro aqui ele não precisa ter um conhecimento muito profundo, né? Para poder fazer esse tipo de análise, simplesmente ele faz a setagem das regras e o software acaba indicando qual que é a violação, enfim, aqui é uma regra física, por exemplo, né? E aí o projetista ele verifica rapidamente, né, se aquilo faz sentido ou não para ele e faz a correção, né? Então ali ele achou uma violação que a trilha está muito perto de uma conexão, né? Então, aqui, só para fazer essa diferenciação, né, entre ferramentas de simulação e ferramentas de checagem, né, de regras físicas. Tá, essa aqui é uma parte importante, por quê? Porque é aquilo que eu comentei, né, no início da apresentação, a área de iluminação, né, a LED, independente onde ela é aplicada, uso residencial, exterior, iluminação pública, iluminação automotiva, e dispositivos de consumo, enfim, ela é uma área bem crítica, né? Primeiro porque sobreaquecimentos podem danificar o produto, né? E também o tempo de vida, né? Então a gente sabe que, por exemplo, iluminação pública você tem que garantir x horas ou x anos de função do produto funcionando, né? Então se o seu produto não for muito bem dimensionado, você vai ter que ficar trocando dentro de garantia, enfim, aquela coisa toda, né? Então, esse tipo de tecnologia também é voltada para essa ideia de gêmeo digital. Também, né, eu lembro, eu trabalhei bastante tempo aí na indústria de telecomunicações e a gente tinha uns 5 ou 6 modelos de câmara térmica, né? Câmara térmica e que a gente tinha que fazer essas análises, né, você variava o ambiente fora do equipamento, lá na câmara, né, e verificava o comportamento do produto, né, é bastante custoso, enfim. Então, com esse tipo de tecnologia, você consegue praticamente simular o ambiente onde o teu produto está inserido, né? Vou colocar aqui para rodar enquanto eu estou explicando. Você consegue. Once we have given our project a name, we can Você consegue aqui, por exemplo, eu vou entrar com as informações sobre o contexto onde o meu produto ele vai ser testado, né? Então, são informações de ambiente, enfim. Basicamente, com esse tipo de tecnologia, você consegue importar, né, para dentro desse sistema. Na verdade, nosso sistema é integrado com qualquer CAD mecânico que tem disponível, né? Mas, enfim, você consegue importar a mecânica, você consegue importar a eletrônica, né? A gente aí está vendo a questão da importação da eletrônica, você consegue configurar as condições, né, onde esse produto, né, esse projeto, ele vai
trabalhar, ok? E com isso você consegue, então, verificar, né? Aí a gente consegue checar o mapeamento térmico da placa, né? Isso é possível. Você consegue, por exemplo, dimensionar dispositivos ou devices de resfriamento, né? O coolers, ventoinhas, enfim, dissipadores, né? Ou mesmo através de planos, né, na própria placa, enfim, você consegue fazer uma verificação muito completa do teu projeto do ponto de vista térmico, e considerando não só o mapeamento térmico da placa, tá, mas também fluxo de ar, tá, porque às vezes você conseguiu fazer uma distribuição na tua placa muito boa, só que aquilo não foi o suficiente para você dissipar o calor necessário. Então, aí você começa a ter que usar. Eu preciso ligar aqui, só um minuto, pessoal. Vou ligar aqui a fonte, eu acabei esquecendo, e se eu não correr, ele vai desligar. Só um segundo. Legal, acho que deu tempo. Então isso é mais uma prova, né, daquilo que eu falei no início, né? Então você consegue hoje ter um gêmeo digital, né, do teu produto eletrônico praticamente com tudo modelado, né? Eletrônica, a mecânica aqui, por exemplo, ele está otimizando, né? Ele tem lá um chip que tem que irradia bastante calor, né? Ele aquece bastante e então ele precisa de um elemento aí para controlar a temperatura, né? E vamos supor que se você pode reposicionar os componentes, enfim, e aqui, por exemplo, ele está considerando o enclosure. Então, você tem a placa, você tem os elementos de dissipação e você tem agora o enclosure, né? Para você, então você tem ali o mapeamento de aquecimento, né? E você chegou à conclusão, eu já fiz tudo, eu já reposicionei, eu já pus o dissipador e mesmo assim ali não está resolvendo, né? Então aí você vai ter que fazer uma convecção forçada aí, né? Então você vai ter que gerar um fluxo de ar justamente para poder melhorar o resfriamento do seu produto. Então ali ele acrescentou uma ventoinha, né? E aí você consegue mapear, verificar o fluxo, né, o fluxo de ar desse produto, otimizar e dimensionar, né? Então, ali, por exemplo, com a implementação Não, do meu celular sistema ficou aí. forçado Não, de ventilação, tá na sala. você conseguiu reduzir bastante a temperatura, tá ok? Pessoal, o tempo, né, que a gente tinha para fazer. Aqui eu não, como eu disse, né, eu teria outras coisas relacionadas com o CAD, seria a criação dos esquemáticos, enfim, o desenho, né, Deixa eu ver aqui, peraí. Só um segundo. Eu vou aqui pro. Tá. Então, a ideia era passar para você de uma forma objetiva e visual
né? O que que nós temos hoje de tecnologia, né, relacionada com o projeto eletrônico, né? E também com essa questão térmica, né? Eu não trouxe o exemplo específico da área de iluminação, como eu falei, a gente tem tem esse mercado, né, de iluminação a LED, ele é muito extenso hoje e ele atinge aí praticamente quase todos, né, os dispositivos eletrônicos, né? Mas eu tenho alguns papers, tenho alguns cases que eventualmente eu poderia compartilhar com vocês, né? Mais da área de lâmpadas mesmo, ou iluminação pública, né? Enfim, então eu fico à disposição para compartilhar esse material com vocês. E eu deixo aberto agora, a gente tem aí 10 minutos, se vocês quiserem eventualmente fazer alguma pergunta, né? Esse aqui é o nosso WhatsApp, esse é o meu e-mail, eventualmente, se vocês quiserem, fiquem à vontade de mandar um e-mail para pedir material, para pedir vídeo, ou, de repente, até saber, né, qual produto que a gente tem disponível para atender essas áreas, ok? Então, deixo agora, agradeço, né, de antemão e deixo aberto aí a perguntas. Marcelo, eu tenho duas perguntas. Ok, A primeira pergunta é, logo no começo você falou de competição, não, computação dos fluidos. isso. Logo você falou dos faróis. Então, se você pudesse dar mais uma palavra sobre isso. E a outra coisa é, o que vocês fazem? Vocês fornecem software ou vocês fazem um projeto? Boa pergunta. Nós fornecemos o software, né? Nós somos parceiros da Siemens Digital Industry, né? Que era, na verdade, a gente é antiga Mentor Graphics, né? Que era mais conhecida. E a Siemens comprou, quer dizer, a Siemens tem toda a plataforma de projeto mecânico, manufatura digital, PLM, né? E faltava essa parte de EDA, que é projeto eletrônico, elétrico e de microeletrônica, né? Que é a nossa área. Então, nós fornecemos todas essas ferramentas, né? Que vocês viram, a gente dá treinamento, dá suporte técnico, não fazemos projeto, né? Porque nós não concorremos com os nossos clientes. Em relação à parte de CFD, nós temos ferramentas específicas para análise, né? Então, temos específicas para a área de eletrônica, né? Que seriam ferramentas CFD para simulação térmica específica de eletrônica, né? A grande vantagem é que você já tem todas as libraries, né, de dispositivos eletrônicos, e a ferramenta ela mais apropriada para a simulação térmica de eletrônica, né? E temos também algumas ferramentas de CFD mais genéricas, que aí entra a parte de simulação térmica de eletrônica, mas aí é qualquer tipo de fluido, né? Então, seja hidráulico, seja, enfim, magnético, seja térmico, e aí você pode realmente verificar qualquer questão, né? Fazendo esse tipo de simulação. Ok? Obrigado. Ok. Só mais alguma pergunta ou comentário? Se não tem mais pergunta, eu faço Não. mais uma. Pode fazer, fica à vontade. Temos Como é que 5 minutos. vocês fazem quando você fala sobre o calor está na placa? Dependendo da interface, a dissipação é outra. Como é que vocês consideram isso aqui dentro do software? Você consegue modelar dentro do software os dispositivos. A gente fala que
você consegue modelar desde o nosso produto, né? Ele é pronto para modelar. Ele pode trabalhar na área do chip, né? Para você ver o nível. A transferência de calor do die para o package. Isso, o LED também, né? Empresas que fabricam LED conseguem fazer essas simulações. Você consegue determinar qual o tipo de interface que você está usando para transferir o calor, né, para a placa ou então para o dissipador. Você consegue modelar. Tem vários tipos de produtos que podem ser utilizados, né? A questão dos dissipadores, por exemplo, você consegue otimizar o tipo de dissipador, distância entre as aletas, altura de cada, eu não sei exatamente o nome técnico, né? Mas aquela altura, né, das aletas, enfim, o tipo de aleta, se é quadrada, se é redonda, se é contínua, entendeu? Então, você consegue simular dentro do enclosure, considerando o fluxo de ar, né? Utilizando convecção forçada. E os nossos sistemas, hoje, estão preparados para fazer a simulação de uma placa dentro, de um chip dentro da placa dentro do enclosure, do gabinete, do produto dentro de um gabinete, do gabinete dentro de uma sala, para você ter uma ideia, né? Então, é uma ferramenta muito precisa, né? São ferramentas aí que têm sido usadas por muitos anos na indústria eletroeletrônica, né? Obrigado. Ok. Pessoal, mais alguma pergunta, comentário? Não? Bom, então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, em especial aí do Marcelo e da Silvana, da WG3. Obrigada aí pela apresentação. Ok. Contamos com vocês numa próxima oportunidade. Obrigada a todos. Nós que agradecemos. E eu peço a gentileza que permaneçam na sala somente os associados à Bilux, que daremos início à reunião de diretoria. Obrigada. Tchau, Aliandra, pessoal. Boa tarde. rapidinho, eu coloquei no chat, se vocês